Hola gente, bienvenida a mi jardín en el desierto. Hoy quiero hablar para ustedes sobre uno de los alimentos que más me gusta y que más me extraña de Brasil. Y acá en Chile casi no se ve, en realidad yo nunca vi en ningún otro lado además de mi jardín. Esse cultivo, entonces, é o que chamamos de ocra. Há vários nomes, há gente que chama de quibombo, gumbo, há vários nomes. E em Brasil, nós chamamos de quiabo, ¿ya? Pero o nome mais comum que nós vamos encontrar nas semillas vai ser, então, ocra. Em los últimos anos, eu he plantado ocra e já tenho minhas próprias semillas. E tenho algumas ocras que estão plantadas em meu jardim, que já são a segunda geração de minhas semillas. E este ano, eu estou tentando também com uma ocra de variedade roja. Ou seja que vou provar essa, nunca vi em minha vida. Pero agora, já havia plantado algumas e estou sembrando um pouquinho mais. E quero mostrar para vocês, então, como é a primeira etapa de desenvolvimento dessa planta. As semillas de ocra são muito grandes e muito duras, ou seja que o que vamos fazer primeiro então vai ser hidratá-las através do método da servilleta. Esse vai ser o método mais fácil e que também vai acelerar um pouquinho nosso processo. Se nós plantamos direto na terra, na arena, em meu caso, é muito comum então que ela não germine e se germine vai tardar muito tempo. E o que nós queremos em huerto chico ou em huerto de maceta é acelerar o máximo possível o processo. A ocra, como já disse, então, é um vegetal que está muito presente então, na culinária brasileira, principalmente da região central de São Paulo, Minas Gerais, mas eu no sul também comia isso, e também está muito presente, quizás mais presente aqui na comida brasileira, em la comida indiana. Sei que nos países que têm comem comida hindu, que têm então, população hindu, eles produzem e consumem muita ocra. Quando fui a Fiji, esse era um dos pratos principais que a mim me gostava comer. As semillas de ocra, tanto verde como roja, não se diferenciam para nada, ou seja que são essas pelotitas muito duras, lignificadas, ou seja que vamos fazer o método da servilleta. Eu já apliquei esse método então com algumas semillas, minha segunda leva de semillas de ocra, e já no terceiro dia já começaram a brotar. Essas semillas então têm 4 dias e mirem o tamanho da colita deles, ou seja que já estão listas para transplantar. Lo que hay que tener en consideración entonces en el cultivo de ocra, que es un cultivo que es muy abundante. En una planta nosotros vamos a sacar mucha ocra y por bastante tiempo. O sea que tenemos que ver entonces un local de nuestro huerto que va a poder entonces quedar 4 o 5 meses, dependiendo si ustedes tienen calorcito durante más tiempo. Ellas no aceptan helado, o sea que vamos a tener que empezar a plantar ella por septiembre en los lugares más fríos, y acá en Arica podríamos cultivar durante todo el año, pero mejor a esa época que hace más calor. O sea que ela vai gostar entonces temperaturas más o menos de 20 grados, y así es más perfecto. Y le gusta el riego abundante, pero no soporta entonces encharcamiento. O sea que es bueno tener un suelo bien drenado, o sea que le encanta el suelo de Arica porque es muy arenoso, y vamos a tener que hacer un rieguito un poco más frecuente. Después que nuestras semillas entonces ya tienen esa colita, nosotros vamos a agarrar una almaciguera, pero como ella tiene una raíz que se desarrolla bastante, lo mejor entonces es agarrar o una maceta chica para transplantarlas o una almaciguera de ese tipo, una almaciguera forestal, porque así las raíces van a crear un cepillón bien fuerte y cuando la trasplantemos, ella ya va a tener entonces un buen tamaño. O sea que voy a agarrar un macetero así, con alvéolos grandes, y también una mezcla de sustrato que drene bien y que tenga bastante nutriente. O sea que yo hice acá una mezcla entre fibra de coco, perlita y humus de lombriz. El humus de lombriz va a aportar entonces todos los nutrientes necesarios, la fibra de coco va a retener la humedad y la perlita va entonces a ayudar que se drene más fácil. Y también la fibra de coco va a ayudar que quede menos compactado y que las raíces se desarrollen más. Ese método me funciona súper bien y de verdad súper lo recomiendo. Y no recomiendo plantar ahora en esa etapa ya en turba, porque la turba no tiene nutrientes y nuestra ocra no se va a desarrollar también. Como já dije em outros vídeos, a mim me encanta a surpresa. O sea que lo que hago quando hago as semillas de ocra, eu estou mesclando, estou deixando tanto a roja como a verde mescladas, porque só vou saber qual é qual quando ella florezca y dé un poquito el fruto. Las flores de ella son súper lindas, las ocras son de la familia Malvaceae, o sea que son muy parecidas con la malva, tienen esa flor abundante, bien bonita amarilla, ¿ya? O sea que vamos a tener un cultivo que va a traer bastante polinizadores y va a ser muy bonito en nuestro jardín. Agora, então, que já tenho minhas semillas hidratadas,
lo que voy a hacer entonces es poner una por alvéolo, porque así con el método de la servilleta nosotros sabemos entonces que todas ellas germinaron, o sea que no necesitamos poner más que una y así vamos a evitar estresar la planta cuando nosotros vayamos a hacer el trasplante. O sea que voy a hacer entonces, voy a primero entonces llenar los alvéolos con mi sustrato. E agora o que vou fazer então vai ser pequeno riego nesse substrato para que ele baje pouco. Assim, quando nós pongamos nossa semilla, ela não vai hundir-se hasta muito abaixo. O sea que assim podemos saber aonde ela vai quedar. E agora o que vamos fazer são os hoyitos para poner a semilla. Vamos a ponerla bem superficialmente, porque ela já criaram a colita, ou seja que não é necessário mais hundirla tanto. ¿Ya? E agora que já hicimos, vamos agarrar cada semilla e poner em uno de los alvéolos. Depois de um tempo, quando a semilla já salga, o que podemos fazer para ajudar o cultivo é sacar a cascarita com cuidado, como já dije no vídeo entonces de la servilleta, ok? Esse método de la servilleta é método muito antigo, ¿ya? Criado há muito tempo. E de verdade funciona super bem. Mira a qualidade das raízes que saca. E agora que já pusimos todas as semillas acá, vamos a fazer mais riego para certificar-se que toda a raiz e toda a semilla está em contato com a terra. Quando nós temos terreno que não é muito grande, eu sempre digo que há algumas leis fundamentais para saber que plantar e uma delas é então utilizar esse espaço para conseguir plantar todo o que não encontras no mercado, porque no mercado muitas vezes nós só temos essas variedades comuns e não há coisas muito diferentes, ou seja que assim nós podemos plantar esses ingredientes para que nossas comidas sejam muito mais alegres e também que seja orgânico. E agora o que vamos fazer é poner então essa almacigueira em lugar cerrado para que assim desidrate menos. Ou seja que eu utilizo esse tipo de almacigueira, eu tenho 12 em minha casa e funciona super bem. Se nós vemos, tenho outros cultivos acá que têm mais ou menos uma semana e também já estão desenvolvendo-se. Acá tenho choclo, tenho maní, tomatillo moral, amaranto e vários outros. Ou seja que quando que nós vemos que nossos plantines já têm como 2 hojas verdadeiras, nós já podemos fazer o transplante allá afuera, como esses que vou mostrar agora que já estão plantados em meu jardim. Esse processo de começar a sair as primeiras hojas e romper os primeiros cotiledones vai tardar mais ou menos 2 semanas e a partir daí nossa planta vai ao suelo. A partir de um mês e meio, nós podemos ver já as primeiras flores desenvolvendo-se, mas isso vai ser para o próximo vídeo de continuação disso. Bem, e acá eu tenho então minhas primeiras plantas de quibombo da temporada plantadas. Né? Vocês veem que elas já estão bem firmes, estão bem rigorosas. Eu plantei em um espaciado de 20 centímetros. Poderia ser um pouquinho mais, poderia ser 30, mas assim está super bem, porque essa planta então é uma planta que cresce bastante alto, mas não se expande tanto para os lados, ou seja que eles não vão competir tanto. O que vou fazer também acá é plantar algumas ocras e plantar um tomatillo morado ao lado, e depois mais ocra e mais tomatillo morado. Assim vou optimizar um pouquinho mais o espaço. E no estrato baixo, eu pretendo então plantar albahaca, porque tem raízes muito superficiais e não vão impedir o desenvolvimento da ocra. Ou seja que essa é uma forma então de optimizar mais aún o espaço e fazer uma associação de cultivos. Bem, se vocês querem continuar então vendo o desenvolvimento dessas plantas que são super exóticas acá em Chile, é só então subscrever o canal e acionar a campanita. E assim vocês vão continuar vendo como é o cultivo e depois eu também poderia, se vocês querem, mostrar como se consome esse alimento. Hasta a próxima!